Como parte dessa construção coletiva, teremos agora alguns minutos de interlocução com o público e que conta com a participação dos conferencistas Marcel Mariano e Rossandro Klingen, a quem convidamos ao palco. Essa roda de conversa será mediada pelos confrades Eugênia Canto e Nonato Albuquerque, a quem também convidamos ao palco. Com a palavra, os mediadores e os conferencistas. Boa noite. Hoje é uma noite que realmente intensa para mim, que acompanhei o Rossandro, com quem conversei na terça-feira pela Band News, e ouvi hoje à noite o incentivo a que realmente não propague nada do que seja de violência e, de repente, eis-me aqui. Eu sou um jornalista âncora da Band News, mas, provocado por uma mensagem espírita, larguei toda a minha convicção de jornalista da área de cultura, do Vida e Arte, no Jornal Povo, do terceiro caderno do diário onde trabalhava, provocado por uma mensagem que me convidava a fazer, se eu tivesse a coragem de fazer um programa na área policial, onde o mundo ia passar por um momento de conflitos grandes. Essa era de transição. Durante 6 meses eu recusei. Minha doutrina não permite, eu não quero isso. E a mensagem veio novamente. E me colocou num ponto onde não é necessário revelar a vocês, mas eu reconheci que eu sou muito mais endividado da vida, das vidas, das existências, do que estar à frente de um programa do noticiário de violência. Então, a bondade e a misericórdia de Deus provavelmente me deixou preso a uma gaiola televisiva para que eu estivesse falando a eles que estão presos e não a nós, vocês que já têm realmente uma maturação espiritual, embora você tenha dito que ninguém tenha o patamar crístico, mas é necessário que realmente procuremos um divisor de águas entre o que acontece no mundo e o que a gente pode fazer. Eu, por enquanto, ainda estou me carmizando lá. Então, peço a compreensão de todos. A minha posição hoje é aqui. Eu ainda sou um espírita que estou em maior transição ainda, talvez, do que vocês. Muito obrigado pelo convite. A bonomia do Luciano me colocou aqui junto a Eugênia Canto. E eu vou perguntar aqui, inicialmente, Rossandro, todo mundo está falando da transição. Os novos tempos são chegados. Na última vez que o Divaldo esteve aqui, eu tive a oportunidade de sentar ao seu lado, e curioso, como todos somos, disse, olha, eu tenho a oportunidade de estar conversando aqui, deixa eu fazer uma pergunta ao Divaldo. Divaldo, por gentileza, me perdoe a insistência. Desde os tempos de 16, 17 anos, quando eu comecei a ler obras, ainda do Ramatiz, como eu sou velho, né? Dessa existência. E ouço falar da transição, que o mundo vai sair de provas e expiações para uma era de regeneração. Quando é que vai acontecer se até eu mesmo que estou convivendo com os fatos da realidade mostram que a impressão que dão é que realmente são terríveis. Hoje você me confirma a minha tese de que realmente a cada dor há uma luz inspirando uma regeneração nova em cada um daquele que quer realmente se transformar. E eu perguntei, quando é que vai acontecer? Ele bateu aqui na minha perna, meu filho, já faz tempo. Só os que são da nova era já estão sentindo. Meu queixo foi lá embaixo. E eu compreendi que não é o mundo lá fora que vai mudar. É o mundo dentro de cada um de nós. É verdade isso? Não existe essa ideia assim, como se a gente tem que sentir tudo. Eu sei que você sente momentos em que você percebe o belo acontecendo, em que a gente percebe as coisas acontecendo. E quando você faz um programa desse, você não necessariamente está contribuindo. É o seu papel.
Por exemplo, vamos imaginar que alguém que abre um consultório para ouvir a dor do humano é como se fosse alguém que fosse selecionar só a queda das pessoas. Ou alguém que se torna um delegado vai ver só alguém em queda. Alguém tem que fazer essa tarefa. Eu falo da audiência que só quer se concentrar nisso. Né? Então, assim, nós sentimos momentos em que a gente percebe isso acontecendo. Nós estamos percebendo um conjunto de crianças que, sem nunca ninguém ter dito nada, não come carne, não quer comer. Né? É a favor da ecologia, fica criticando os pais, dando lição de moral. A gente percebe isso acontecendo, a gente percebe sinais. Né? E, obviamente, a gente percebe na própria codificação que a transição também se dá por uma substituição dos espíritos que ainda se sintonizam nos esquemas mais atrasados, por espíritos que chegam com um esquema novo. E essa nova geração ela vai impressionar essa coletividade, porque ela não se deixa levar por padrões que a gente ainda se deixa. Ele já vem com um esquema que eles sabem, é como se fosse um upgrade do sistema. Né? Então você percebe crianças, você percebe jovens que eles não entendem certas coisas, assim, tipo de egoísmo, eles não conseguem entender isso. A gente combate o nosso egoísmo. Tem uma geração aí agora que já nem tem o egoísmo. Eles atuam no bem sem esforço. A gente se esforça para fazer o bem e já existem pessoas que fazem naturalmente o bem. Por exemplo, eu não sei se você conhece Wagner Moura, que criou a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Você chega perto de Wagner e você faz, pô, esse cara ele é muito leve. Ele é realmente uma pessoa que ele faz aquilo tudo, mas você olha para ele não dá nenhuma importância àquilo tudo. Ele acha que é uma coisa completamente natural e não tem por que não fazer diferente. Então você percebe que ele está numa outra vibração. Né? E aí o que eu penso a gente tem que estar perto dessas pessoas para poder a gente ter a vibração elevada, vida a vivermos em estado de prece. Já que o mundo material ele atrai muito para essa forma mais perniciosa, quando Jesus diz o mundo já do maligno, né? Já é uma preponderância ainda da forma equivocada de vida, manter uma sintonia no bem é uma das formas da gente elevar o padrão vibratório. Manter-se próximo das pessoas que já vibram e já participam dessa regeneração é uma das formas da gente atuar. Endereçar uma pergunta ao Marcel, que nos foi endereçada em face dele já ter sido professor, não é? Atuou como professor. Como você abordaria o tema suicídio nas escolas de ensino fundamental e médio? Ainda tem uma outra parte da pergunta, que é: o que você recomendaria aos atendentes fraternos nas casas espíritas diante de pessoas que relatam já terem tentado suicídio e continuam com ideação suicida, mesmo fazendo terapia, tomando medicação e outro? Entrei em sala de aula muito cedo. Comecei a lecionar com 17 anos de idade. E aos 21 já era professor de História, lecionando em colégios de primeiro, segundo grau, particular e colégios públicos. À época, são quase 32 anos de sala de aula, o tema suicídio era tabu, não se falava sobre isso e as ocorrências eram mínimas. Pelo menos não havia divulgação. Hoje, pelo menos na Bahia, eu sei que os órgãos de imprensa da Bahia não divulgam quando ocorre suicídio. Há um pacto na imprensa para não divulgar. Plantal morreu, mas não entre em maiores detalhes de que foi suicídio. Já é uma maneira de se diminuindo o impacto da informação em quem vai recebê-la de alguma maneira. Agora, recentemente, nos últimos 10, 12 anos, o tema suicídio tem vindo à tona com uma força muito grande. As estatísticas aqui apresentadas são absolutamente pandêmicas, alarmantes. André Trigueiro, hoje é considerado um dos grandes estudiosos do tema, graças ao seu último livro, sobre justamente a valorização da vida, onde ele comenta isso. O assunto tem que ser levado em sala de aula tanto quanto a educação sexual, a educação no trânsito, a defesa do consumidor, a não violência contra a mulher e o aparelhamento da sociedade tem que ser feito com isso
com urgência para que se traduza isso em forma de aulas didáticas. Não podemos mais fugir de abordar o tema em sala de aula para essa mocidade, a essa juventude que está profundamente antenada. Os meninos hoje estão nascendo na maternidade praticamente com um tablet. Estão saindo do útero com smartphone. Então, como é uma geração muito rápida do ponto de vista mental, do ponto de vista cerebral, porque estão vindo à Terra para reencarnar, espíritos de alta cultura, mas com pouca moral. E eles estão encontrando equipamentos que vão favorecer esse aceleramento mental, conquanto eles precisem adquirir ainda a moralidade. Portanto, temos hoje em torno da Terra, segundo dados de Viana de Carvalho Espírito, 21 bilhões de espíritos desencarnados nos circundando, todos com necessidades imediatas de reencarnação. A Terra tem 8 reencarnados, tem 21 fora querendo voltar. Mas o aborto, os anovulatórios, os impeditivos têm se multiplicado enormemente e a taxa de natalidade caiu drasticamente. A Europa está envelhecendo, a maioria dos países está envelhecendo sem que haja sucessão desta fase da vida em que estamos ficando mais longevos. Então, em sala de aula, é fundamental se discutir tudo isso. Como prever o suicídio, a longevidade da vida, trazer os princípios espíritas. No dizer de Viana de Carvalho, mais uma vez, o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. O mesmo se aplica aos trabalhadores da causa. Joana de Ângeles apresentou há mais de 25 anos a proposta de humanização, qualificação e capacitação do movimento espírita. Humanizar, qualificar, capacitar dentro do movimento espírita o trabalhador. Porque o trabalhador espírita é aquele que vai movimentar a máquina do movimento espírita. E ele também é suscetível de cair doente. E vem a pergunta, quem cuida do cuidador? Quando o cuidador adoece, quem cuida dele? Uma outra pessoa. Quando João de Deus, de Abadiânia, apresentou o câncer no estômago, que quase o mata, ele foi para o Hospital das Clínicas de São Paulo se tratar com o Dr. Roberto Calil. A revista Isto É foi atrás dele e fez a pergunta fatal. 5 anos depois, que ele foi considerado radicalmente curado, mas tirou metade do estômago numa bariátrica. Por que o senhor, que durante quase 50 anos atendeu as pessoas, curou tanta gente, celebridade, o senhor não se curou do seu próprio câncer? Ele respondeu com outra pergunta. O cabeleireiro faz o próprio cabelo? Não. O cabeleireiro confia seu cabelo a um outro colega. Então eu fui tratar o câncer com um profissional da área de oncologia, que não é a especialidade do Dr. Roberto Calil. Então, eu saiba, ele é cardiologista. Então, mas ele foi buscar o que tinha de ponta, de top de linha em termos do Brasil, que é o sírio-libanês. Ali ele tratou, ficou curado. O problema que ele viveu, agora está vivendo, está preso, é uma outra história. Estou me referindo ao câncer dele. Então é preciso trabalhar, qualificar, capacitar e humanizar o trabalhador espírita para que ele dê conta da tarefa. Está vindo à casa espírita uma massa de pessoas tangidas pela aflição de todo porte. E nessas aflições se misturam as agonias da vida material, depressão, síndrome do pânico, transtornos do humor, transtorno da afetividade, e se somam as complexidades do processo obsessivo. Portanto, nós temos uma fronteira muito sutil entre as problemáticas do mundo, que é do próprio espírito, e as problemáticas causadas por agentes externos, exógenos, que muitas vezes o trabalhador não está capacitado para lidar, entre os quais as incidências calamitosas da tentativa de suicídio, que muitas vezes redunda em realização dela, fazendo com que 1 milhão de pessoas todos os anos voltem ao mundo espiritual em lastimável condição espiritual. Sandro, tem uma pergunta aqui. Você acredita que a tecnologia, como em
inteligência artificial será usada para forçar o ser humano a mudar, é uma mãe em eterno aprendizado. Todas as coisas que a gente desenvolve com tecnologia, elas são permissão, primeiro, de Deus, resultado do avanço do conhecimento coletivo da humanidade. Mas o que acontece é que a gente primeiro tem uma tendência de usar equivocadamente as coisas. E a gente aprende, porque a gente sofre as consequências desse uso indevido, e uma vez que o uso indevido gera uma consequência dolorosa, a gente vai e corrige. Por exemplo, a primeira vez que a gente manipulou os átomos, a gente explodiu Hiroshima e Nagasaki. Foi a primeira utilização que nós fizemos da energia nuclear quando começamos a manipular. Na sequência, a dor profunda, os pactos de não agressão dos países, o acordo que culminou com o fim da União Soviética, né, de você acabar com a Guerra Fria, controle das armas nucleares, que está tendo uma recidiva agora, infelizmente. Mas, anualmente, milhões de pessoas são salvas do câncer pela mesma energia que um dia matou, a energia nuclear. Através da radioterapia, várias pessoas têm um câncer revelado. Então, a gente erra e depois aprende. Eu diria que no capítulo das tecnologias de informação, tecnologias disruptivas, machine learning, que a gente tem aí inteligência artificial, mais computação quântica, nanotecnologia e robótica, tudo isso junto ao mesmo tempo, está gerando transformações que a gente nem consegue imaginar. É natural que o gênero humano se equivoque em algum momento no uso dessas tecnologias, como está acontecendo agora, por exemplo, as redes sociais. Muitas vezes elas são usadas de forma equivocada por instituições de barato, mas também são um veículo de comunicação que você pode divulgar o bem, que você pode revelar as coisas melhores. Os veículos são neutros, como a arma é neutra, ela pode ser usada para cortar um bife, fazer um almoço, cortar uma verdura, aparar uma aresta para matar alguém. Então a tecnologia em si ela não tem digamos assim, uma vida própria, ela é fruto da ação humana. Então, certamente, hoje em dia, tem um conjunto de órgãos internacionais. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, quando estava ouvindo uma notícia que uma crítica feita ao Facebook por fake news, manipulação política já. Existe tendência de votação, na Europa já fizeram votações na Comunidade Europeia para combater esse tipo de tecnologias quando elas são nefastas. Então, a gente está tendo uma coisa nova, aprendendo a usar, se equivocando ali, corrigindo aqui, para que depois isso, que é o novo, venha mesmo que confirmar aquilo que está descrito no capítulo Autoridade Providencial da Riqueza, que é um capítulo que vocês deveriam ler para entender globalização, porque é fantástico como eles falam disso, e que diz que as sociedades humanas, para atender aos impositivos da fraternidade, terão que se encontrar. E uma das formas de se encontrar será através da economia, de modo que um país que não produz, o outro produzirá. Isso dito antes da luz elétrica, metade do século XIX, lá no momento do estudo. E, para facilitar a comunicação entre os povos, tecnologias de comunicação rápida serão criadas. Então, tudo que estava lá sendo descrito ali está acontecendo agora. Como a gente ainda não é moralmente evoluído, a gente tem uma inteligência, você falou, nossos espíritos estão vindo com inteligência por moralidade, por isso, cuidado, quando chegar no centro espírita, meu filho é interativo, ele é cristão, não, ele é educado, tem que educar, cuidar. Essa coisinha não, mas pronto, todinho balançou, está pronto não, tem que educar. Então, a alma humana precisa ser sempre educada, para que a moralidade esteja imperativa em relação aos instintos e para que toda a utilização do conhecimento seja em benefício do coletivo e não na manipulação do coletivo. Então, essas tecnologias, a começar de casa, devem ser controladas pelos pais. Muitos dos pais reclamam dos filhos, mas são os principais viciados em smartphones no lar. Então, hoje em dia tem uma epidemia de afastamento das pessoas umas das outras no lar, porque as tecnologias elas nos prometem conectividade, mas elas nos conectam aos virtuais e nos desconectam dos reais. Estamos em casa, conversando com pessoas que não estão presentes e ignorando quem está presente. E isso tem gerado um custo aos casamentos, às relações entre pais e filhos, que precisamos rever. Então, a própria família tem que começar a, dentro de casa, a amadurecer a relação com os tecnologias, para que a sociedade, que é consequência dessa família, também consiga amadurecer a relação com a tecnologia. Todas as religiões preceituam o amor há milênios. Por que, conhecendo
conhecer somente não é suficiente para promover mudanças comportamentais. Uma pergunta para ambos os expositores. Em verdade, a Terra hoje possui cerca de 15 mil religiões. Entretanto, a busca não é pelo rótulo, porque até mesmo espiritismo é um rótulo. Nenhum de nós é espírita. Estamos espírita. O que é que nós somos? Espírito imortal. Isso eu sou. E espírita? Eu estou. Eu estou homem, porque eu estou usando um corpo masculino, mas o espírito não tem sexo. Eu posso mergulhar também na indumentária física feminina. Eu estou no Brasil, eu estou baiano, eu estou soteropolitano. Tudo isso é condição transitória. Eu sou espírito imortal, isso é permanente. Então, eu estou espírita, eu estou numa experiência evolutiva, experimentando o conteúdo espírita para alavancar meu processo evolutivo. As religiões não têm conflito. Quem tem conflito, quem tem problema são os religiosos. O problema é da criatura humana, não são das instituições. As instituições são filigranas jurídicos. Elas se constroem, elas se dissolvem, porque os indivíduos fazem parte dela. Normalmente, o católico não conhece a própria história do catolicismo. Pergunte-se a qualquer evangélico de qualquer rama, dos ramos neopentecostais, as novas, ou dos ramos tradicionais, que ele não sabe a origem nem sequer da própria igreja dele. Quem foram os primeiros fundadores, os primeiros trabalhadores da fé, ele não conhece. Porque de olhos vendados, manipulado como massa de manobra por pessoas assim inescrupulosas, pastores, guias, sacerdotes, seja o nome que se dê, o indivíduo ganha uma viseira e não consegue olhar para os lados. Ele enxerga apenas o que o outro quer que ele enxergue. Não seja por outro motivo que muitas vezes é tratado como ovelha. Quando se pergunta a ele qualquer coisa, a única resposta dele é bé. Ele não sabe dar resposta nenhuma porque a ovelha só sabe balir. No balimento ela não tem resposta para nada. Ele não pode ter senso crítico, porque quem tem senso crítico é quem o dirige. Na nossa doutrina, a liberdade de pensamento é apanágio maior. Ou seja, o espírita deve ser tão livre quanto seja possível para fazer suas próprias reflexões e chegar às suas próprias verdades. O espiritismo tem princípios. Os princípios estão com uma clareza meridiana na doutrina, mas nem mesmo nós nos entendemos, porque temos interpretações diferentes sobre este ou aquele princípio. É natural. Kardec já tinha previsto isso. No movimento iriam surgir essas dificuldades. E Leon Denis foi mais taxativo ainda. O espiritismo será aquilo que os espíritas dele fizeram. Não é o espiritismo, a doutrina, é o movimento. Porque o espiritismo é uma coisa e o movimento espírita é outra coisa. Alguém dirá, mas não é a mesma coisa? Não. Mesma coisa é sovaco e axila. Isso é que é a mesma coisa. O movimento é uma coisa, a doutrina é outra coisa. São coisas distintas. A doutrina não tem como modificá-la, porque está assentada na lei de Deus. Se eu alterar a doutrina, teria que modificar a lei de Deus. Mas o movimento é feito por gente. E gente que vem com conteúdo de outras doutrinas, canoblezeiros, matriz africana, católica, que desaguam no espiritismo. E ao desaguar em nosso movimento, trazem conteúdos, os atavismos, no dizer de Joana de Ângeles ou de Carl Gustav Jung, as heranças arquetípicas, e naturalmente mesclam isso para fazer um espiritismo não Allan Kardec, mas à la carte, a moda da casa. Naturalmente, que as religiões sofrem, todas elas sofrem com essas problemáticas, dessas introduções, porque não se conhece a origem dela. Então é preciso voltar às raízes da doutrina, conhecer seus primórdios, a construção filosófica, a multidisciplinaridade que o Espiritismo tem, tocando todos os ramos do conhecimento, para tornar os religiosos saudáveis e as instituições passem a refletir na sua saúde institucional o reflexo de homens e de mulheres íntegros, de caráter diamantino, que vivem a doutrina que pregam e pregam o que vivem. O que podemos fazer para ajudar um irmão
que manifestou na casa espírita um comportamento agressivo, preconceituoso e intolerante, e já foi dada a oportunidade de reparação, mas não reconhece sua conduta equivocada e se afasta. Mesmo dada a oportunidade de ajuda, ele se afastou. O que fazer diante de casos desse tipo? Pergunta alguém aqui presente. A gente tem que respeitar a forma como as pessoas lidam com as divergências que existem no movimento. Se a pessoa se afastou, eu acho que foi o melhor que podia ter acontecido. Em que sentido? Porque o pior é quando você afasta a pessoa. E aí porque você excluiu, e às vezes você não manda embora. Embora eu já vi casos que mandou embora mesmo. Infelizmente eu já ouvi casos que mandou embora mesmo. Mas tem gente que não manda embora, mas começa a excluir. A pessoa chega e não dá boa noite, não conversa, todo mundo ignora, isso não acaba de excluir. Você está assumindo uma exclusão, mas você está tendo outra atitude de exclusão. Quando a pessoa não sintoniza com o comportamento da maioria da casa, ela tem o direito de procurar uma outra casa espírita que as pessoas pensem um pouco mais próximo que elas. Eu acho que a gente tem que ficar fixado no ambiente se você começa a discordar de todo mundo. Faz um espírito, vai nos outros centros, e o que está mais perto com o seu horizonte de mundo, e fica lá. Né? Porque às vezes, se você ficar conflitando, termina sendo pior. Então as pessoas não têm que concordar o tempo inteiro com a gente. Tem pessoas que de fato são pessoas que têm uma vontade muito grande de conflito, elas sempre procuram conflito. A gente deve fazer tudo para acolher as pessoas, mas uma vez que elas não querem fazer parte da casa, primeiro, nunca exclua, sempre esteja de portas abertas para um retorno. Nunca imagine que sair da casa que você faz parte mudou, porque também tem outra coisa aproveitando que é infantil. Às vezes as pessoas acham que ir para outra casa é uma traição. Sabe, por exemplo, às vezes as casas espíritas muitas vezes elas têm certas especialidades. Então tem casa espírita que é ótimo no estudo, mas não é boa na evangelização. Aí o seu filho diz para você: papai, eu não gosto de lá porque a evangelização não é muito boa. Mas no centro de fulano eu adorei. Não, mas você tem que ficar na evangelização do meu centro, porque senão vão ter lá que ficar chateado comigo. E a gente concorre. Eu lembro uma vez fazer uma palestra em Campina Grande, no sábado à noite, um amigo me chegou: Sandro, hoje está complicado para todos. Por quê? Porque fulano, o decorador espírita, está em Campina fazer uma palestra com o espírita tal. E qual é o problema? Vai lançar uma forte concorrência. Concorrência? Nenhum outro religioso que hoje estiver à noite falando de Jesus está concorrendo no sentido de competição. Está concorrendo no sentido de estar indo para a mesma causa. É uma visão estreita. Então, às vezes, uma casa tem melhor organização, às vezes a outra tem um estudo melhor, às vezes a outra tem mais nomeamento, mais atraente. Então, a gente tem que conhecer essa diversidade, respeitar. Sabe uma coisa que a gente que viaja muito percebe, né? No movimento espírita, é como o movimento espírita não se conhece. Por exemplo, o grupo AME canta maravilhosamente, de uma harmonia impecável. Tem gente no Brasil que nem sabe que o nome existe. Não é verdade? Tem grupos maravilhosos de arte espírita no Brasil. A gente chega nas casas espíritas, nos congressos. Não é não, irmão. A gente chega lá e fica assim: meu Deus, eu nunca ouvi falar desse grupo. Porque as pessoas ficam... O movimento espírita, às vezes, parece a Grécia, né? Parece cidades-estados, em que cada cidade era o próprio estado. A única coisa que faz o movimento se reunir é congresso. Durante o ano, as casas se ignoram, cada uma no seu quadrado. E o movimento é gigantesco, mas não se enxerga assim e não age com a conduta que tem. A arte espírita é imensa, mas não se comunica. Basicamente, a única coisa que a gente comunicasse no movimento espírita são os expositores. Que a gente sai do movimento, vê no tamanho e vê na desconexão. Então, convite para a gente se conectar, visitar a casa uns dos outros, um dia sair das suas que aparecem na casa do outro, sabe? Fazer esse movimento de integração, de esperar uma coisa do dia que você federativa fazer. Nós somos um movimento, temos respeito porque somos humanos, é uma doutrina como a doutrina que colocou nela, é pura, ela é irreparável, mas o movimento humano tem suas falhas. Mas não é porque a gente é agnóstico que tem que ficar nisso, não. Vamos visitar, vamos nos conhecer, sabe? Às vezes, por exemplo, eu já vi movimentos espíritas discriminar uma casa espírita porque o passo é um pouquinho diferente. Mas vive dizendo que tem que ter diálogo interreligioso. Vamos conversar com católicos, com evangélicos, com todo mundo, mas aquela casa espírita que faz um passo com mais barulhinho, não. Mas como assim?
vai ser excluída. Entende? Então, não tem a minha capacidade de acolhimento. A gente tem que repensar essas ideias de exclusão. A gente tem que aprender a conviver com a divergência. E a gente tem que convidar as pessoas para... Eu adorei o à la carte. Adorei. Para sair do à la carte para o Allan Kardec. Mas é um convite que a gente convida para vir, não exclui. Porque para vir para Allan Kardec e não Allan Kardec, eu tenho que ser Allan Kardec. E Allan Kardec é mais os excluídos, né? Mais os excluídos. Retornando à questão da distopia entre conhecer e transformar-se, né? A pessoa pede que você dê sua contribuição em relação. Vou repetir a pergunta, tá bom? Todas as religiões preceituam amor há milênios, porque conhecer somente não é suficiente para promover mudanças comportamentais. A experiência do conhecimento, ela antecede a mudança do comportamento. Quando a gente vai lá para o livro dos Espíritos, eles deixam bem claro que o conhecimento, ele excita o ser humano no sentido de provocá-lo para que, nesse avanço, sofisticação intelectual, ele tenha a necessidade do avanço moral. Por isso que o conhecimento por si só não é suficiente. E a gente sabe que, por exemplo, o convencimento através da consciência não é suficiente, porque se fosse assim, o pneumologista não fumava, né? A gente sabe tudo que faz mal. Para vocês terem uma ideia, hoje as pessoas morrem muito menos de fome do que de excesso de comida. Morre por ano mais gente por excesso de alimentação do que por falta. Nós sabemos um monte de verdades sobre fast food, mas o povo adora. Nós sabemos os malefícios do refrigerante, mas as pessoas tomam. A consciência ela não é suficiente para imprimir no espírito uma atitude de mudança. Por isso que é preciso, de fato, por exemplo, por que Jesus veio se já tinha vindo os profetas e já tinha o Velho Testamento, um monte de mandamentos? Porque precisava a materialização do amor, que nele se manifesta plenamente, a ponto de João dizer no Evangelho, ele é um verbo que se fez carne. A distância entre o que Jesus falava e o que ele fazia era nenhuma. Ele era a própria coerência. Nós somos um ser de discurso e um prático distante. E o grande objetivo, então, do processo evolutivo, é que a nossa prática se aproxime cada vez mais das nossas crenças. Nós já temos crenças sofisticadas, mas as práticas ainda são pobres. Então, nesse avanço, eu preciso configurar o sistema de crenças para que, num processo contínuo de aquisição desse sistema, aquilo comece a gerar em mim um conflito emocional. O conflito emocional ele antecede a transformação. Porque só quando eu entro em conflito entre o que eu sou, a velha criatura, e o que eu quero ser, a nova, é que eu começo o processo de mudança. Enquanto eu acho que o que eu sou está bom, eu vou levando, vou empurrando com a barriga. Quando começa a me incomodar, eu começo a perder o sono, eu começo a ficar inquieto, eu começo a me angustiar, eu começo a me culpar, que nada mais é do que o apontamento da alma para dizer para você, hora da mudança. Não dá mais para continuar com esse padrão. Faz tempo que você já sabe e agora vai viver. Então, basicamente, nesse momento, o que a gente percebe é que estamos entrando na era das transformações emocionais. O conhecimento nos levou para lugares inimagináveis, ainda irá nos levar para lugares fantásticos, mas enquanto nós crescemos intelectualmente, fantasticamente, a criança interior da gente é igual à da Idade Média, ou mais. Precisamos atualizar agora o nosso sistema de avanço moral, porque o intelectual agora vai sozinho. Criamos inclusive a machineira, que é a máquina que pensa e cria outras máquinas. Então o conhecimento agora vai por osmose. É a hora do desenvolvimento das emoções e do aprimoramento moral do espírito. Ando muito apreensivo com o rumo dos novos tempos, propagado pelos globalistas, pelos socialistas, que combatem as religiões cristãs. Está perguntando, vejo que eles vêm ganhando muito adeptos no mundo. Qual é o pensamento dos senhores? O espírito Manuel Filomeno Batista de Miranda tem escrito obras que está retratando a realidade do mundo espiritual, onde judeus e muçulmanos, que possuem diferenças ideológicas muito significativas, resolveram se unir.
Porque eles têm, na concepção deles, um inimigo comum. Os novos cristãos, leiam-se os espíritas. E unindo forças nas zonas inferiores da Terra, eles estão assolando a intolerância ideológica e religiosa em todos os níveis. Eles estão incentivando e atiçando a agressividade, a violência, até porque nesse período da transição de 200, 250 anos para cá, o Senhor de misericórdia, Jesus, autorizou que os umbrais fossem abertos para que milhares e milhares de espíritos que estavam retidos em zonas do mundo espiritual há mais de 1.500 anos pudessem reencarnar na Terra como última oportunidade. Então eram homens e mulheres que pegaram em cavalos, em armas, e agora estão vindo com a R15, eles estão vindo com motos, eles estão vindo com carros sofisticados. Os equipamentos são outros, mas a sua agressividade é a mesma da Idade Média ou anterior à Idade Média. Então eles estão mergulhando no corpo para viverem a experiência. Jamais se viu corpos tão modelares e perfeitos como na atualidade, mas jamais se viu espíritos tão primários e trogloditas reencarnados como nos dias que estamos avançando, que estamos atravessando. Portanto, estamos enfrentando o conflito de duas gerações. Uma que está tentando construir a Terra regenerada e outra que quer o atraso do planeta para que ele não tenha o contato com a luz e com a nova era. Então, desses embates, dessas crises, nós vamos aprender muito. Teremos que modificar as leis. As leis têm que ser cada vez mais duras, porque para povos depravados, as leis têm que ser draconianas. À medida que o povo vai se sublimando, as leis vão ficando mais suaves, mais sutis. Todas elas terão que ser alteradas, as leis humanas, para combater e para repelir ao máximo a agressividade e a insânia da criatura humana. Temos que investir numa teologia melhorada. Os conceitos e princípios espíritas vão permeando lentamente, mas nós somos a doutrina mais caçulinha da Terra. Nós já temos 162 anos, a igreja tem 1.300 anos, a cultura muçulmana tem mais de 1.000 anos, o anglicanismo tem 500, o budismo tem mais de 2.500 anos, o hinduísmo, todas as religiões são muito ancestrais. A nossa, que finalmente desvela o túmulo e faz com que as vozes caladas da imortalidade, tidas como sepulcrais e que nunca mais seriam ouvidas, estão voltando por médiuns e por máquinas, através da transcomunicação instrumental. Então nós temos uma ferramenta valiosíssima na mão. A mediunidade está proclamando hoje em todos os cantos, a pastores, médiuns, a padres que estão interessados em estudar o assunto. Está aí Dom Aldo Pagotto, arcebispo da Paraíba, que vai para seminários espíritas. Tem um médium, tem um padre espírita em Brasília, tem um padre que frequenta a Mansão do Caminho, amigo pessoal de Divaldo, Manuel Amarante, padre da paróquia de Santana, em São Paulo. Está surgindo pessoas plurais, que apesar de vinculada a esta ou aquela doutrina, estão conseguindo estudar doutrinas outras. Então é uma efervescência nova de valores que vai nos impulsionar a nova era. Quem resistir vai ser atropelado pela máquina do progresso, ou seja, vai ser deportado para mundos inferiores, onde lá será rei, lá será um Deus, porque vai levar a cultura da terra. E o mundo é tão primitivo que ele vai chegar na condição de rei ou rainha, mas aqui vai se abrir espaço para a reencarnação de espíritos nobres. As informações espirituais dão conta de que 500 vultos bíblicos estão reencarnando na Terra. A Terra está recebendo mais de 250 mil espíritos das Pleiades, que estão vindo de Sírios, que estão vindo da constelação do Cocheiro, da constelação do Touro e das regiões de Sírios, para mergulharem no corpo, para impulsionarem o progresso. Ou seja, Deus perdeu a paciência com a gente. Ele é o dono de um condomínio, preparou o condomínio e nos entregou. Agora ele vem fazer uma revisão. E notou que arrancamos as janelas, quebramos os vasos sanitários, estragamos o playground, destruímos as portas. Então Deus fez uma grande reunião e disse: olha, quem tiver o contrato vencido, por favor, me entregue o apartamento, que eu tenho que modificá-lo para novos moradores.
coisas. Então ele decretou o quê? A ação de despejo. Quem não sair, Deus tira. Então Deus não está nem matando mais o povo no varejo, Deus está matando no atacado. É um acidente aqui, é um acidente acolá, os naturais. Porque Deus está com pressa para fazer a renovação, está levando no atacado. 2 mil, 3 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, um terremotozinho aqui, um tsunami acolá, e aí vai logo o magote de vez. Porque Deus precisa de corpos para esses espíritos. Como tem a oferta de corpos é pouca, para tanto espírito mergulhar, Deus está precisando dos corpos. Se ninguém der, o Pai toma. E isso, para encerrar, recordo que numa cidade do interior da Bahia, após uma palestra que proferi, uma moça com 36 anos de idade me procurou, dizendo que está 9 anos casada e não consegue engravidar. Já fez tudo. E eu perguntei os exames do marido dela, esperma normal, eu tenho óvulos saudáveis, mas os dois parecem que estão brigados. O esperma dele com o meu óvulo brigaram, devem ser adversários de outra reencarnação e não conseguem se encontrar na trompa de Falópio. Então eu não me torno mãe. Eu estou desesperado, o que é que o senhor me recomenda? Eu então parei, fiquei olhando para o sofrimento daquela moça, 36 anos, e disse, eu estou rumando para a menopausa precoce. E daqui a pouco não terei mais condições de ser mãe. Eu disse, olha, aí um espírito nobre se aproximou e disse, diga a ela que escreva para o Templo Espírita Tupiara, no Rio de Janeiro. Ela tem uma problemática no perispírito, e somente uma intervenção no perispírito vai fazê-la ser mãe. Diga a ela que escreva, que ela vai ser operada espiritualmente e vai ficar boa, e será mãe antes dos 40 anos. Eu então passei a informação. Ela chorou bastante em minha frente, reconfortada. Virou as costas, começou a sair, quando o Espírito disse, e ela vai receber uma das entidades de Sírios, aqui no interior da Bahia. Próximo filho dela será uma entidade evoluidíssima de Sírios, que vai reencarnar aqui no interior da Bahia. Esse detalhe eu não passei para ela, estou passando para vocês. Mas se sair daqui eu mato. Então, ela saiu tão feliz, e eu reconfortado por saber de que a misericórdia divina está renovando. Quando diz assim, porque Deus está matando corpos, não podemos mais morrer, somos imortais, e essa informação devia ser impactante em nossas vidas. Eu me saber imortal. Deus só está tirando corpos, está tirando o uniforme dos soldados, leva o soldado para ferir no quartel do além, que é que ele fez na terra, porque os corpos é para ir para o cemitério mesmo. Deus dá novos corpos na maternidade, diz Leon Denis. Quando a morte na terra for devidamente compreendida, a morte, haverá choro nas maternidades e riso nos cemitérios, porque apenas o espírito faz a viagem de bate e volta. Volta para o além, depois vai para a maternidade, pega um novo estojo de carne, atua na matéria, depois entrega no cemitério ou no necrotério e volta para casa para ferir sua bagagem. Corpos, não somos corpos, estamos nos corpos. O corpo é uma vestimenta passageira, putrescível, e tudo na terra é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Então não nos preocupemos, avancemos. Muito bem. Santos, finalizando, o que o Marcelo falou acaba de confirmar, então, o que Jesus falou. Os mansos herdarão a terra, os herdeiros virão entre aqueles que realmente já estão nivelados no conceito da moral. Com certeza. Queria só fazer uma ressalva com relação à pergunta que foi feita, né, sobre globalistas e tal. Não vamos trazer para o movimento espírita os discursos de esquerda e direita, minha gente, pelo amor de Deus. Globalista, planistas, terraplanistas, isso aí é um embate infantil, divisionistas. Nós somos cristãos, né? Nós temos o direito de ter perspectivas políticas, mas não vamos contaminar um discurso muito mais transcendente, que tem como objetivo não apenas nos libertar de alguma crise econômica ou de algum tipo de sistema político, mas nos libertar da grande chaga que é o egoísmo. Não importa se de direita ou de esquerda. Então é esse que a gente tem que fazer. E tem muitas mentiras em torno de todas essas terminologias, tanto de um lado como do outro, e a gente deve ganhar mais tempo em discutir o Evangelho, porque se a gente combater o egoísmo, não importa qual vai ser o sistema, de direita ou de esquerda, ele vai ser centrado no amor de Jesus.
Muito boa noite a todos. Obrigado a vocês. Convidamos o confrade Marcel Mariano para proferir a nossa prece. Amigo celeste, estes são dias dos grandes embates. A favela chora ao lado do condomínio de luxo. A doença estertora enquanto a saúde gargalha. A miséria mais abjeta geme no leito e no grabato de dor, ao lado dos iates, dos carrões de luxo que desfilam pelas avenidas e rodam nos asfaltos impecáveis. Por toda parte, a terra dos contrastes, parecendo que vivemos dois mundos, o que respira, o que vive e o que sobrevive, asfixiado nas agonias de toda a ordem. Entretanto, Senhor, acreditamos em Tua palavra e, como ovelhas desgarradas da casa de Israel, ouvimos Teu apelo. Abandonamos o baú das nossas misérias morais e, ao Teu convite, mergulhamos no corpo para o desiderato da evolução. Não nos abandones, nem nos deixe a matroca. Orienta-nos nos caminhos da vida. Ampara-nos as iniciativas no bem, porque temos séculos de serviço às sombras. E ora, desejamos resgatar a fidelidade que te negamos no passado, para nos dias de hoje e para o porvir, centrarmos contigo forças para construir a era nova, pela qual todos nós ansiamos desde já. Os tempos novos são chegados. Seja em nossa alma um cântico de esperança e um poema de paz, hoje e sempre.